Vamos revisar então termodinâmica. Lembrando, né, que eu estou começando aqui no tópico 7, né? Porque os 6 tópicos anteriores foram lá para a revisão de gases, tá? Então, antes a gente viu a revisão de gases, agora, tópico 7, vamos começar a termodinâmica. Então, basicamente é o seguinte, ó, gente. Basicamente, a brincadeira é a seguinte. A gente vai querer, né, analisar o seguinte. Então, imagina que eu tenho aqui um pistão, um cilindro, né? Eu tenho um pistãozinho aqui, tá? O que eu quero fazer? Eu quero obter movimento às custas do calor, tá? Então, o gás está preso dentro do cilindro. Nós vamos jogar calor aqui e este calor virá da queima do combustível, tá? Ao jogar calor aqui, o gás ele pode ser aquecido, né? E se ele for aquecido, as moléculas vão ficar mais rápidas. Portanto, vai variar a energia interna do gás, né? E aí o gás pode empurrar o êmbolo, né? Realizando trabalho, tá? Então, nós temos 3 formas de energias envolvidas aqui. O calor, que vem lá da queima do combustível, aí é química, né? Combustão. O ΔU, que é a energia devido ao movimento das moléculas. E o trabalho, que é a energia do movimento do êmbolo, tá? Então eu vou começar pelo trabalho, que é a energia do movimento do êmbolo do pistão. Como é que a gente obtém o trabalho? O trabalho a gente calcula por essa formulinha aqui, ó. É a pressão vezes a variação de volume, tá? Então trabalho, P é a pressão, que tem que ser constante, e ΔV a variação de volume do gás. O importante notar, gente, que essa formulinha aqui, ela só vai valer se a pressão for constante. Se a pressão variar, não posso usar essa formulinha. Ela só vale se a pressão for constante. Professor, a pressão vai ser sempre constante? Não. A pressão pode variar. E aí como é que faz para calcular o trabalho? Não vai ser pela fórmula. A fórmula só vale se a pressão for constante. Vai ser pela área do gráfico, tá? Então, se a pressão for constante ou variável, eu posso usar o método gráfico. O método gráfico vale sempre, tá? Sempre, qualquer que seja a transformação. A formulinha não. A formulinha só vale se a pressão for constante. Então, pelo método gráfico, qual é o trabalho é o quê? É numericamente igual à área compreendida entre a curva e a abscissa, tá? Então, essa área aqui, nessa cor aqui, que cor é essa aqui? Salmão. Beleza? Muito bem. Então, na hora que eu calculo essa área, eu acho o trabalho da força que o gás aplica. Acontece que, ao calcular uma área, matematicamente falando, a área é sempre positiva, né? Já viu alguém falar, eu comprei um apartamento de menos 200 metros quadrados. Não, a área é sempre positiva. Já o trabalho pode ser positivo como pode ser negativo. Então, quer dizer que, ao calcular a área, você achou o trabalho em módulo. Ao calcular a área, você achou o trabalho sem o sinal, tá? Então agora você vai ter que colocar o sinal. Como é que a gente faz para colocar o sinal? O sinal do trabalho vem da variação de volume. Então veja, aqui no gráfico, no estado A, o gás ocupa um volume VA. No estado B, o gás ocupa um volume VB. Se o examinador mostra para mim que o sentido é da esquerda para a direita, ele dá essas setinhas aqui, então eu sei que o volume está indo de A para B, está expandindo, né? O volume cresce para a direita. Então trata-se de uma expansão e, portanto, o trabalho vai ser positivo. Ao passo que, se a transformação ocorrer do B para o A, né, ele vai dar a setinha ao contrário, o que está acontecendo? Em B, o volume é maior que em A. Se está indo de B para A, o volume está diminuindo, né? É uma compressão. O trabalho é negativo. Existe alguém do lado de fora empurrando o pistão, realizando o trabalho sobre o gás, comprimindo-o, tá certo? Então, quando o gás é comprimido, alguém de fora, algum elemento externo está empurrando o pistão, né, comprimindo o gás, e aí, portanto, o trabalho vai ser negativo. E se você travar o pistão, ele não movimenta. Não movimenta, não tem variação de volume, portanto, o trabalho
é zero, tá? Não tem variação de volume, quer dizer que o volume é constante, o trabalho é zero. É isso, tá, gente? Ó, isso que aqui que está do lado esquerdo do slide é o trabalho. Acabou. Vamos agora para o ΔU, tá? Então vamos lá. O que é ΔU? As moléculas elas têm movimento, tá? E tem uma energia associada a esse movimento que a gente chama de energia interna. Então o que é energia interna? É energia associada ao movimento de transação nas moléculas. Lá no primeiro dia de aula eu falei assim para vocês, ó, a temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas, tá? Então, se a energia interna, a energia associada ao movimento das moléculas, e o movimento das moléculas está relacionado à temperatura, logo, a energia interna está relacionada com a temperatura do gás. O que nos interessa, na verdade, não é a energia interna, mas a variação. Se a energia interna está relacionada com a temperatura, então a variação da energia interna está relacionada com a variação de temperatura, tá? E aí a gente vê essa formulinha aqui. ΔU é a variação da energia interna. Ela é igual a 3 meios de N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante dos gases, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, tá? ΔU, 3 meios de NR ΔT. Aí, eu falei assim para vocês, ó, esse 3 meios aqui, ele deriva do fato do gás ser monoatômico. Então, para você usar essa formulinha aqui, ΔU igual a 3 meios de NR ΔT, ele tem que te falar que o gás é monoatômico. Se o gás não for monoatômico, ou se ele não fala nada, né? Se ele não me dá condições de concluir que trata-se de um gás monoatômico, eu não posso usar essa formulinha, tá? Como é que eu sei que o gás é monoatômico? Primeiro que ele vai falar, gás monoatômico. Outra, ele pode não falar nada. Né? E quais são os gases que são monoatômicos? São os gases nobres, tá? Então, se ele te der algum gás nobre, você sabe que ele é monoatômico e, portanto, a variação da energia interna deste gás é 3 meios de NR ΔT. Se o gás for diatômico, este número aqui não é mais 3 meios, passa a ser 5 meios, tá? Para o gás diatômico, o ΔU é 5 meios de NR ΔT. Muito bom. Como é que eu sei que o gás é diatômico? Primeiro que ele pode falar essa palavra, gás diatômico, né? Ele usa a palavra diatômico. A segunda maneira é, ele não fala nada, mas me dá, né, a composição química. Ele fala que é o gás O2, gás oxigênio, O2. O2 são 2 átomos de oxigênio, então é diatômico, tá? Eu sei que o gás é diatômico, que eu estou vendo aqui que são 2 átomos de oxigênio. Tudo bem? Muito bom. E aí é o seguinte, a variação da energia interna é igual a uma constante, né? 3 meios para monoatômico, 5 meios para diatômico, N, que é o número de mols, que passa a ser constante se você prender o gás, R, que é a constante dos gases, então o ΔU é uma constante vezes ΔT, tá? Ou seja, o ΔU é diretamente proporcional ao ΔT. A variação da energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. O legal dessa frase aqui é que a gente pode ler ela, entender ela com ou sem o que está entre parênteses, tá? Então, primeiro eu vou ler omitindo o que está entre parênteses. Olha só como é que fica. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura, tá? Perfeito, correto e muito importante. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Agora eu vou ler com o que está entre parênteses. A variação da energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. Correto, perfeito e também muito importante, tá? Então, se a energia interna é diretamente proporcional à temperatura, logo a variação da energia interna vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Beleza? Como é que eu faço para olhar o sinal do ΔU? ΔU, 3 meios de NR ΔT se o gás é monoatômico. 3 meios é positivo, N é positivo, R é positivo. Então o sinal ΔU depende do ΔT, tá? Então eu vou olhar para eu descobrir o sinal ΔU, eu vou olhar para o ΔT. O gás aquece, ΔT é positivo, logo ΔU é positivo.
Gás esfria, ΔT negativo, logo ΔU é negativo. Gás está a temperatura constante, ΔT é zero, logo ΔU é zero. Tá? Beleza? Então o sinal do ΔU vem do ΔT. Tudo bem? Então olha lá, 3 formas de energia, tá, gente? O calor, eu não vou discutir, que vem da queima do combustível, vem lá, vocês veem na química, né, a combustão, tá? Aí eu tenho a energia relativa ao movimento pistão, que é o trabalho, vimos aqui do lado esquerdo do slide, e a energia devida ao movimento das moléculas, que é a energia interna, tá? Calor, trabalho e variação da energia interna estão relacionadas as 3, né, pela primeira lei da termodinâmica. Olha só, você vai jogar calor, parte do calor vai virar a variação da energia interna e o restante vai virar movimento, né, que é o trabalho, tá? Então, por conservação de energia, eu posso escrever que o calor igual ao ΔU mais o trabalho, a gente isola o ΔU, então ΔU é calor menos o trabalho. Então ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor e tal o trabalho. Beleza? Tudo bem? Bom, como que cai questões de primeira lei da termodinâmica na prova? Podem cair 2 tipos de questões. Questões envolvendo apenas conceito e questões envolvendo contas. FUVEST, primeira fase. Tem caído conceito, tá? Questões conceituais de termodinâmica, a gente acaba acertando pelos sinais, tá? Então vamos relembrar os sinais de cada um desses 3 termos aqui. O sinal do ΔU, acabamos de ver no slide anterior, tá? Vou repetir. O sinal ΔU depende de quem mesmo? Do ΔT do gás. Se o gás aquece, ΔT é positivo, ΔU é positivo. Se o gás esfria, ΔT é negativo, ΔU é negativo. Se o gás está a temperatura constante, ΔT é zero, ΔU é zero. Sinal do calor é o mesmo que a gente viu na calorimetria. Se o gás recebe calor, o que é positivo, se perde calor, o que é negativo, se não troca calor, o que é zero. Lembrando, transformações que ocorrem sem trocas de calor são chamadas de transformações adiabáticas. E o sinal do trabalho vimos no slide anterior. O sinal do trabalho depende de quem? Da variação de volume. Se o gás expande, a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Se o gás é comprimido, a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Se o gás está a volume constante, a variação de volume é zero e o trabalho também é zero. Beleza? Então, questões conceituais. Por exemplo, ele fala assim, na transformação tal, o gás recebe calor e realiza trabalho. Verdade ou mentira? Bom, para saber se ele recebe calor, eu vou ter que ver se o Q é positivo, se o Q é negativo, se o Q é zero. Se o Q for positivo, ele recebe. Se o Q for negativo, ele cede. Se o Q for igual a zero, não troca calor, tá? Como é que eu sei se o gás realiza trabalho? Se for uma expansão, ele realiza trabalho. Se for uma compressão, estão realizando trabalho sobre ele, tá? E se for uma transformação a volume constante, não tem trabalho. Então, é analisando os sinais que eu consigo concluir as sentenças e eu posso julgar essas sentenças em verdadeira ou falsa. Beleza? Depois que a gente estudou a primeira lei, a gente viu ciclos termodinâmicos, tá? O que caracteriza um ciclo? Caracteriza o ciclo é o fato do estado inicial final, o estado final do gás ser igual ao estado inicial do gás. Então temos um gás aqui que está inicialmente no estado A, ele sofre uma sequência de transformações gasosas em que ele retorna para o mesmo estado inicial, original A, tá? Aí, gente, vocês vão anotar uma coisa extremamente importante, tá? Vamos anotar em algum lugar aí uma coisa extremamente importante. Anota aí, eu vou escrever aqui em cima. ΔU, variação da energia interna, ΔU, depende apenas do estado final e inicial do gás. O ΔU, ele depende apenas do estado inicial e final do gás.
Ou seja, a variação da energia interna ΔU, ela é uma função de estado. Ela depende apenas do estado inicial e final. Por exemplo, suponha que ele me deu aqui um gás, diagrama PV, ele me deu gás e o gás evolui do estado inicial A para o estado inicial B. Como é que eu faço para calcular a variação da energia interna de A para B? Eu pego a energia interna final, que é a energia interna de B, menos a energia interna inicial, que é a energia interna de A. Só isso? Só isso. Mas eu não tenho que saber como é que foi a transformação de A para B? Não, não precisa. O ΔU não depende de como que ocorreu a transformação. Ele depende apenas do estado inicial e final. Ou seja, como o gás evoluiu do estado A para o estado B, não importa para calcular o ΔU, tá? Então a gente fala que o ΔU é uma função de estado. Agora, o calor e o trabalho. Vamos escrever aqui. Trabalho e calor. Dependem de como ocorre a transformação. Como assim, professor? Vamos lá. Dependem de como que ocorre a transformação. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Suponha que o gás foi do estado A para o estado B, primeiro por essas duas transformações aqui, ó, tá? Esse caminho aqui, ó, primeiro foi uma isocórica, depois uma isobárica, tá? Pelo caminho número 1. Tudo bem? Depois, o gás foi de A para B pelo caminho número 2. Aqui, ó. Aí ele foi por esse caminho número 2. De A para B pelo caminho número 2. Beleza? Então vamos lá. O que eu posso escrever em relação ao ΔU? O ΔU de A para B pelo caminho número 1 é igual ao ΔU de A para B pelo caminho número 2. Por quê, professor? Porque o ΔU não depende do caminho. Depende apenas do estado de partida e estado de chegada. O estado de partida e o estado de chegada são os mesmos? São, então o ΔU é o mesmo. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. Beleza? Agora e o trabalho? Posso dizer que o trabalho de A para B pelo caminho 1 é igual ao trabalho de A para B pelo caminho 2? Não. O trabalho de A para B pelo caminho 1 é diferente do trabalho de A para B pelo caminho 2, tá? Da mesma forma o calor. O calor de A para B pelo caminho 1, ele é diferente do calor de A para B pelo caminho 2, tá? Por que é diferente? Porque o calor e o trabalho são grandezas que dependem do caminho. Como os caminhos são diferentes, os trabalhos e os calores vão ser diferentes. Tá claro isso, gente? Então, presta atenção. Pelo fato do ΔU depender apenas do estado inicial e final, normalmente a gente começa um exercício de termodinâmica olhando para o ΔU, porque o ΔU não depende do caminho. É mais fácil você olhar para o ΔU primeiro, tá? O ΔU não depende do caminho, depende apenas do estado inicial e final. Tudo bem? Muito bem. Então a gente fala que o ΔU é uma função de estado e o calor e o trabalho dependem de como que ocorre a transformação, dependem do caminho. Então a gente fala que o calor e o trabalho são função de transição, tá? Muito bem, então voltemos agora para o ciclo. O que caracteriza o ciclo? O estado inicial do gás é igual ao estado final do gás, tá? Muito bem. Dessas três grandezas aqui, ΔU, calor e trabalho, qual delas depende apenas do estado inicial e final? Ah, é o ΔU, tá? Muito bem. Então como é que eu faço para calcular o ΔU do ciclo? Gente, o que é delta? Delta é sempre algo final menos algo inicial, não é isso? Olha lá, ΔU. O que é ΔU? Variação da energia interna. É a energia interna final menos a energia interna inicial, tá? Então, quem que é o ΔU deste ciclo aqui, que eu acabei de colocar aqui?
né, esse ciclo aqui do lado esquerdo. Quem que é o ΔU? É a energia interna final, que é a energia interna do estado A, menos a energia interna inicial, que é a energia interna do estado A. Beleza? Então, quanto vale o ΔU do ciclo? 0. Qualquer ciclo, o ΔU do ciclo vale 0. Pô, mas não depende do caminho? Não, não depende do caminho, tá? Então, o ΔU do ciclo é sempre igual a 0, tá? Então, essa é a primeira conclusão importante, tá, gente? Então, primeira conclusão importante para ciclo. ΔU do ciclo, qualquer que seja o ciclo, ele é 0. Sempre, sempre, sempre. Posso dizer que o calor do ciclo é 0? Não. Posso dizer que o trabalho do ciclo é 0? Não. Por que não? Porque o calor e o trabalho dependem do caminho, tá? Então, o único que não depende do caminho é o ΔU, tá? Então, o ΔU do ciclo, ele é 0. Beleza? Bom, e aí como é que eu faço agora? Se o ΔU do ciclo é 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora o ΔU aplicando a primeira lei. Quem que é ΔU? Calor menos o trabalho. Então, o ΔU do ciclo é quem? É o calor do ciclo menos o trabalho do ciclo, igual a 0. Passa o trabalho para o outro lado, fica positivo. Portanto, o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Beleza? Então, muito simples. Ciclo, estado inicial e final é o mesmo. Variação de energia interna do ciclo é sempre 0. E aí, o calor do ciclo é sempre igual ao trabalho do ciclo, que é sempre igual à área interna ao ciclo. Calculou a área interna ao ciclo, achou o trabalho do ciclo. Lembrando que a área é positiva, o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo. Então, ao calcular a área interna ao ciclo, você acabou de achar o trabalho do ciclo em módulo, tá? E aí você vai ter que fornecer o sinal. Como é que eu sei o sinal do ciclo? É pelo sentido das setinhas, tá? Então, por exemplo, ele me deu as setinhas assim, ó. Transformação AB, BC, CD, DA. Tá girando no sentido horário, tá? Aí a gente chama esse ciclo de ciclo motor. É um ciclo que se refere a uma máquina térmica, tá? E, portanto, o trabalho é positivo. E como o trabalho é igual ao calor, o calor do ciclo vai ser positivo também. Ao passo que, se ele der as setinhas e inverter as setinhas aqui, ó, né, botar as setinhas no sentido anti-horário, o nome do ciclo é chamado ciclo refrigerador e se refere a uma máquina frigorífica, tá? Aí o trabalho do ciclo é negativo e como o trabalho é igual ao calor, o calor do ciclo vai ser negativo também. Beleza? Suave. Tudo bem? Então, essas características aqui, elas valem para qualquer ciclo, tá? Então, bem simples. Estado inicial e final é o mesmo, ΔU do ciclo é 0, calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, que é igual à área interna. Girou no sentido horário, o ciclo é motor, o trabalho e o calor são positivos. Girou no sentido anti-horário, ciclo refrigerador, o trabalho e o calor são negativos. Bem simples. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma olhadinha na máquina térmica, depois na máquina frigorífica e a gente termina com o ciclo de Carnot, tá? Então, vamos para a máquina térmica. O que uma máquina térmica faz? Ela recebe calor de quem? Da queima do combustível. E vai querer converter este calor em movimento, em trabalho, tá? A segunda lei da termodinâmica, quando eu estou olhando para a máquina térmica, pode ser enunciada assim. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta todo o calor em trabalho. Então, a segunda lei da termodinâmica está me dizendo o seguinte, não dá para ter máquina térmica com rendimento 100%. O que a gente quer na máquina térmica? Né? Receber calor e pegar esse calor e transformar em trabalho. Mas dá para transformar todo o calor em trabalho integralmente? De jeito nenhum. É isso que está dizendo a segunda lei, tá? Bom, a gente sabe que o calor ele flui espontaneamente do quente para o frio, tá? Então, numa máquina térmica, eu preciso lá na máquina ter um lugar onde a temperatura é alta
e um lugar onde a temperatura é baixa, para que eu tenha uma diferença de temperatura para que possa fluir o calor, tá? Então sempre, qualquer máquina térmica, você vai ter um lugar onde a temperatura é bem alta e um lugar onde a temperatura é bem baixa, tá? E aí vai haver passagem de calor, tá? O lugar onde a temperatura é alta a gente chama de fonte quente, e a temperatura a gente se refere à temperatura T1, temperatura da fonte quente. O lugar onde a temperatura é baixa, fonte fria, e a temperatura da fonte fria T2. Então, a máquina térmica vai receber calor da fonte quente, que vem lá da queima do combustível. Parte desse calor vai virar trabalho e o restante, inevitavelmente, vai ser desperdiçado, rejeitado para a fonte fria, tá? Não dá para converter todo o calor que ela recebe em trabalho. Bom, a máquina, ela opera em ciclo, né? E a gente viu no slide anterior que no ciclo a variação da energia interna do ciclo é zero. Ou seja, o gás, quando ele sofre a transformação cíclica dentro da máquina, né, quando ele fecha o ciclo, quando ele retorna para o estado inicial, a variação total da energia interna dele tem que ser zero, tá? Ou seja, para a variação total da energia interna ser nula, o que entra de energia tem que ser igual ao que sai de energia a cada ciclo, tá? Então a cada ciclo está entrando Q1, parte está virando trabalho, o restante está sendo transformado em Q2, tá? Então entra Q1, vira trabalho Q2. Como o que entra tem que ser igual ao que sai, para que a variação da energia interna seja nula, né? Eu posso escrever que Q1 é Q2 mais o trabalho. Se eu isolar o trabalho, fica trabalho igual Q1 menos Q2, que é isso aqui, tá? E aí o trabalho é Q1 menos Q2. Você vai colocar essa formulinha aqui sempre em módulo. Todos os números em módulo. Por quê, professor? Porque ela vai funcionar bonitinha, exatamente desse jeito, ela vai funcionar tanto para térmica quanto para frigorífica. Então, se eu colocar tudo em módulo, eu consigo aplicar ela bonitinho, né? Sem ficar estressando quem é positivo, quem é negativo, na térmica e na frigorífica, né? Eu funciona igualzinho, bonitinho, tá? Muito bem. O que a gente quer numa máquina térmica? Calcular o rendimento dela. Normalmente expressa em porcentagem, porque a gente sabe que é menor do que 1. O rendimento, né, menor que 100%. O que é rendimento? É energia útil pela energia total. Qual é a energia útil numa máquina térmica? Por exemplo, motor do carro. Motor de combustão interna, é uma máquina térmica. O que você quer com o carro? O movimento. Então a ideia é obter a energia útil ao movimento, ao trabalho, tá? Então energia útil ao trabalho e as custas da energia total. Qual que é a energia total que ele recebe? É da queima do combustível Q1, tá? Então rendimento é o trabalho do ciclo pelo calor recebido a cada ciclo. Aí, se você jogar o trabalho do ciclo, essa formulinha aqui em cima, jogar ela aqui, você chega nesta daqui, tá? Então veja, são duas fórmulas diferentes para calcular a mesma coisa, tá? Qual das formulinhas que eu vou usar na prova? Depende dos dados. Se ele te der o trabalho do ciclo e o calor recebido, eu calculo o rendimento por essa formulinha. Se ele te der o calor recebido e o calor cedido, eu calculo o rendimento por essa formulinha, dá a mesma coisa, tá? Então eu tenho que saber as duas, porque dependendo dos dados que ele der, eu uso uma ou eu uso outra, tá? Um exemplo de máquina térmica, né, é o motor de combustão interna, tá? Então o gás, ele sofre uma sequência de transformações gasosas lá dentro do motor, né? E quando ele completa o ciclo, né, ele recebe calor, parte desse calor é convertido em trabalho, em movimento aqui do pistão, e o restante é desperdiçado para a fonte fria. Vamos agora olhar para a máquina frigorífica. Repare, se você inverter essa setinha aqui e essa setinha, se eu inverter as três setinhas, eu chego na máquina frigorífica. Então a máquina frigorífica é a térmica operando ao contrário, tá? Vamos lá, máquina frigorífica. O que ela faz? Ela recebe trabalho para transferir calor. A segunda lei da termodinâmica, ela pode ser enunciada dessa forma, e desta forma nós estamos olhando para a máquina frigorífica. O calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente, tá? Então vamos lá. De novo, a gente vai ter um lugar onde a temperatura é alta, fonte quente, temperatura T1, e um lugar onde a temperatura é baixa, fonte fria,
T2, tá? E a sua máquina frigorífica ela vai operar entre essas duas temperaturas. Então vamos pensar aqui um exemplo. Máquina frigorífica, ar-condicionado. O que a gente quer com o ar-condicionado? A gente quer retirar calor de onde está frio e jogar calor para onde está quente. Por exemplo, eu estou aqui numa sala com o ar-condicionado ligado. O que o ar-condicionado está fazendo? Está retirando o calor aqui da sala, que está friozinho, e está jogando o calor lá para fora, que está quentinho, tá? Então está retirando o calor da fonte fria e vai jogar calor para a fonte quente. Pergunto, esse sentido aqui é espontâneo? Não, que diz a segunda lei, o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente, tá? Então este sentido aqui não é espontâneo. Então para retirar calor da fonte fria e jogar calor para a fonte quente, não é espontâneo, a gente vai ter que injetar trabalho na nossa máquina frigorífica, tá? Então a gente vai ter que realizar trabalho sobre o gás. Quando o elemento externo realiza trabalho sobre o gás é comprimido. Então eu vou precisar de alguém para comprimir o gás na minha máquina frigorífica. Quem comprime é o... Complete a frase. Quem comprime é o compressor. Então, toda máquina frigorífica você vai ter um compressor, tá? Na geladeira você tem um compressor, no ar-condicionado você tem um compressor, no bebedouro você tem um compressor, tá? E o compressor funciona como? Ligado na energia elétrica. Você liga o bebedouro na tomada, você liga a geladeira na tomada, liga o ar-condicionado na tomada, tá? Então o gás ele vai receber calor, ele vai ser comprimido, né? O compressor vai comprimir o gás, né? E ao completar o ciclo, o gás consegue retirar calor de onde está frio e jogar calor para onde está quente. De novo, como a máquina frigorífica também opera em ciclos, né? As máquinas térmicas e frigoríficas operam em ciclos, o delta O do ciclo é zero. Então o que entrar de energia tem que ser igual ao que sai para que a variação de energia interna total seja nula ao completar o ciclo, tá? Está entrando o trabalho, Q2, está saindo Q1, tá? Então o Q1 é Q2 mais o trabalho, se eu isolo o trabalho é Q1 menos o Q2. Exatamente a mesma formulinha que tínhamos na térmica, tá? Bote tudo em módulo, ela funciona bonitinho, tanto para térmica quanto para frigorífica. Na máquina frigorífica a gente calcula eficiência. Então vamos lá, pensa comigo. O que a gente quer com o ar-condicionado? É retirar calor de onde está frio e jogar calor para onde está quente, tá? Então o ar-condicionado é tanto melhor quanto mais calor ele conseguir retirar de onde está frio. Ou seja, quanto maior for o Q2, tá? E quanto menos trabalho ele precisar para fazer isso. Então quanto menos for o trabalho, tá? Beleza? Um exemplo de máquina frigorífica é a geladeira, tá? Então, ó, você tem aqui uma tubulação por onde vai passar o gás, tá? E aí o gás fica sofrendo uma sequência de transformações gasosas. Quando ele retorna aqui, fechou o ciclo, aí vai de novo, tá? Então ele fica sofrendo transformações cíclicas. O gás, ao passar por esse circuitinho aqui, nessa tubulação, o que ele faz? Ele consegue retirar calor daqui de dentro do congelador, que é a fonte fria, e jogar calor aqui para trás da geladeira, que é a fonte quente, tá? Então, com isso, o gás, ao sofrer a transformação cíclica, ele retira calor de dentro da geladeira e joga calor para fora da geladeira, tá? Só que isso não é espontâneo, então você tem que realizar trabalho sobre o gás, você precisa lá do compressor. Beleza, gente? Muito bem. E aí, então vimos a máquina térmica, vimos a máquina frigorífica, né? E aí a gente terminou com o ciclo de Carnot. A gente sabe, lá olhando para a máquina térmica, a gente viu que a segunda lei falou que não tinha máquina térmica com rendimento 100%. Muito bem, já que a máquina não tem rendimento 100%, qual é o maior rendimento possível? O maior rendimento possível é quando a máquina opera segundo esse ciclo aqui, chamado ciclo de Carnot. É o ciclo de maior rendimento possível. E é um ciclo teórico, tá? Ou seja, a máquina ela não tem atrito nenhum, tá? Imagine uma situação hipotética em que não há atrito nenhum, a máquina é idealzinha, bonitinha,
E aí que mesmo assim não dá para ter rendimento 100%, tá? Então o rendimento é sempre menor que 100% e o maior rendimento possível, menor que 100%, é o rendimento quando a máquina opera segundo esse ciclo aqui, chamado ciclo de Carnot. O que é que você tem que saber? Primeiro, o que é o ciclo, né? Como que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot ele opera entre duas isotermas, a isoterma de cima da temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente, e a isoterma de baixo, temperatura T2, temperatura da fonte fria. E duas adiabáticas, tá? Então, o que é o ciclo de Carnot? Ele é uma expansão percorrendo a isoterma, seguida de uma expansão percorrendo a adiabática, seguida de uma compressão percorrendo a isotérmica, seguida de uma compressão percorrendo a adiabática, tá? Tem uma expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. No ciclo de Carnot vale essa relação, Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1, tá? Então, essa relação só vale para o ciclo de Carnot. A gente viu ainda há pouco que o rendimento da máquina térmica pode ser calculado como o trabalho do ciclo pelo calor recebido a cada ciclo. Ou o rendimento pode ser calculado como sendo 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? Então, ó, se o ciclo for o ciclo de Carnot, eu posso trocar essa razão Q2 sobre Q1 por essa aqui, T2 sobre T1, tá? Então, se o cara falar para mim que o ciclo é de Carnot, no lugar de Q2 sobre Q1, eu posso colocar, no lugar aqui, eu posso substituir por T2 sobre T1, tá? Então, como é que fica o rendimento no ciclo de Carnot? 1 menos T2 sobre T1, tá? Que é a grande conclusão que ele chega. O rendimento máximo não depende do tipo do gás, não depende da substância de operação. O rendimento máximo da máquina térmica depende das temperaturas das fontes frias e da fonte quente, tá? Então, vamos supor que ele peça assim, um exercíciozinho bem simples. Ele fala assim, ó, uma máquina térmica opera entre duas dadas temperaturas, tá? Opera entre 400 kelvins, temperatura de uma fonte, e temperatura da outra fonte, 600 kelvins. Qual é o maior rendimento possível desta máquina, tá? Qual é o rendimento máximo desta máquina térmica? Então, ele não precisa falar que é ciclo de Carnot. Você já sabe, se o rendimento é máximo, o rendimento é máximo quando a máquina operar segundo esse ciclo chamado ciclo de Carnot, tá? Então, qual é o rendimento no ciclo de Carnot? O rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, o rendimento vai ser 1 menos. Primeiro, as temperaturas estão em Kelvin? Estão. Beleza. Se tivesse em Celsius, eu ia ter que converter para Kelvin antes de fazer a conta, tá? Então já está em Kelvin, posso colocar a menor em cima, a maior embaixo. Aí cancela duas bolinhas, com duas bolinhas ficou rendimento máximo, que é segundo o ciclo de Carnot. 4 por 6 é 2 por 3. 1 menos 2 terços dá 1 terço, tá? Se você preferir, 33% aproximadamente. Então, uma máquina térmica que opere entre essas duas temperaturas aqui tem rendimento máximo de 33%. Só que esse rendimento ele é teórico. Na prática, devido ao atrito, é menor ainda, tá? É menos que 33%. Tudo bem, gente? Então, olha lá, a gente terminou a revisão da parte de termodinâmica, tá? Então a gente viu, olha lá, a gente viu o trabalho da força que o gás aplica, vimos a variação da energia interna,
vimos a primeira lei da termodinâmica, vimos os sinais, vimos ciclo, vimos as características do ciclo, né? Vimos como é que era a máquina térmica, como é que era a máquina frigorífica e as principais características do ciclo de Carnot. Beleza? Com isso a gente termina a revisão teórica de termodinâmica. Fechou?